E aí você pode comprar, dar de presente para alguém, vai ser bênção demais. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, a partir do 22. Gênesis 32, a partir do versos 22. Gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta. Eu vou citar o texto, mas você pode conferir. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, mas você confere na sua Bíblia, no seu celular. Gênesis 32, a partir dos versos 22. NVI. Diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que perguntas o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. O 31. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Para você entender o texto, eu preciso voltar no contexto. Quando esse menino nasceu, Jacó, ele nasceu debaixo de uma promessa. Em Gênesis 25, 23, Rebeca percebe que os filhos, que são gêmeos, estão brigando no ventre dela. E ela pergunta para Deus: o que está acontecendo? Por que esses meninos estão brigando no meu ventre? E Deus responde para ela: existem 2 nações dentro do seu ventre, e o maior servirá o menor. Rebeca sabe da promessa, Isaac sabe da promessa. Mas Isaac, o pai de Jacó, ele tem uma preferência por Esaú. Você já percebeu que famílias que um tem preferência pelo outro, começa e a possibilidade de dar ruim é muito grande. E o que o Isaac faz? Ele resolve abençoar o Esaú às escondidas, sem que ninguém soubesse. Até porque esse tipo de cerimônia era uma cerimônia que era feita publicamente. Mas ele faz isso na calada da noite. Ele sabe que Deus decretou a bênção, mas ele quer que a coisa aconteça do jeito dele. Muitas vezes a gente faz projeto para que a coisa aconteça do nosso jeito, mas o que vai determinar não é o meu jeito, mas é o jeito de Deus, não os meus planos, mas são os planos de Deus. E aí, queridos, ele chama o Esaú e diz assim: pega o seu arco e vá até o campo. Você procura uma caça lá, e aí você prepara uma comida para mim, e você vem e eu vou te abençoar. Só que Rebeca está ouvindo a conversa atrás da porta. Família que pessoas não têm unidade. E ficou ouvindo conversa atrás da porta. Não tem comunicação. E aí ela ouve isso, ela chama o Jacó e fala assim: olha, Deus, o seu pai está querendo abençoar o seu irmão, mas a bênção é sua.
e fala para ele assim: você vai lá, pega 2 cordeiros ou 2 cabritos, traga para mim, eu vou matá-lo, você vai até seu pai e você vai se passar pelo seu irmão. E o Jacó fica louco, fala assim: mãe, a senhora é doida, e se meu pai descobrir? O Isaac, a essa altura, já está cego, quase cego, ele não enxerga direito. E na hora que ele chama o Esaú, ele fala assim: eu quero te abençoar logo, porque eu estou achando que eu estou quase morrendo. Depois de toda essa confusão, depois que Jacó sai da casa do pai, o Isaac vive mais 43 anos. E aí, queridos, ele fala para a mãe dele assim: meu pai vai descobrir, vai me matar, fique tranquilo. O que ela faz? Ela pega a roupa de Esaú, coloca sobre Jacó. Ela pega o perfume de Esaú, coloca de Jacó. Ela pega o pelo das cabras e coloca sobre os braços de Jacó, porque o Esaú era peludo. E ela prepara a comida, e o Jacó vai até o pai e oferece o pai. E o pai diz assim: é você, meu filho Esaú? Ele diz: sou eu, pai. Mas você conseguiu rápido essa caça? E ele diz assim: Deus me abençoou. E ele falou assim: é você mesmo? Chegue mais perto. A voz é de Jacó. Diz: não, pai, sou eu, Esaú. E o pai passa a mão nele e sente o cheiro dele e fala assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E aí o pai o abençoa e profetiza sobre ele, e ele sai. E depois que ele sai, enquanto ele está sendo abençoado, Esaú está igual um louco, dando flechada em animal para trazer e preparar a comida para o pai. E quando Esaú chega e fala assim: pai, o senhor podia me abençoar? A Bíblia diz que Isaac estremece. Ele falou assim: seu irmão já veio, e eu o abençoei, achando que era você. E o Esaú grita, o Esaú fica bravo, o Esaú fica nervoso, e diz: ele me enganou. E ele fica tão bravo que ele fala assim: eu vou matar Jacó. E ele começa, pensando isso, se organizando, dizendo: eu vou matar ele. Pede o pai para abençoar, o pai disse: não tem jeito. E o pai e a mãe procuram Jacó e diz assim: Jacó, você precisa fugir, porque o seu irmão quer te matar. E o Jacó foge. O Jacó se torna um homem na rota da fuga. E diz para ele: vai para a casa do seu tio e fica lá. Quando Jacó, ele sai da casa do pai, ele tem 74 anos. Ele não é um menino, é um homem formado, 74 anos. E ele chega lá e você conhece a história. Lá ele foi enganado pelo próprio tio. Ele se apaixonou pela filha do tio, naquela época era permitido. E no dia do casamento, o tio troca as mulheres. Ele diz assim: mas eu casei com Raquel, por que você mandou ali? E ele diz assim: aqui a cultura é diferente, aqui primeiro é a mais velha, depois a mais nova. Aí ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Naquela época, você não chegava numa casa e pegava uma moça não, para casar não, você tinha que pagar por ela. E eu gosto dessa ideia. Lá no Oriente, se você for lá, as moças, elas acham um absurdo o rapaz chegar e casar com a moça sem pagar nada. Tem que pagar, porque na cabeça deles, é um diamante que você está tirando da casa do pai, então você tem que pagar por ela, amém? Os homens aí, glória a Deus. E aí ele trabalhou 14 anos, irmãos, pela mulher que ele amava. E depois trabalhou mais 6 anos, ficou 20 anos ali. O salário dele mudou umas 10 vezes. Ele trabalhou como escravo. Se não fosse Deus intervir, ele tinha saído dali com a mão na frente e outra atrás, sem nada. No capítulo 31, versos 1, Jacó ouviu os primos dizendo: o Jacó prosperou demais, o Jacó enriqueceu, e ele está pegando tudo que é nosso. E ele percebeu que o Labão tinha mudado com ele. E ele disse assim: eu vou embora daqui, eu vou embora daqui. E Deus disse para ele nos versos 3, volte para a sua terra. Nos versos 19, aproveitando que o tio estava a 3 dias de viagem, tosqueando ovelhas, fugiu. E ele saiu fugido.
Quando Jacó sai da casa de Labão, o José, lembra do José no Egito? O José tem 6 anos, 6 anos. E ele sai dali, e ele diz assim: eu vou embora. E foi embora. Quando o tio soube que ele tinha ido embora, no verso 22, juntou um pequeno exército e foi atrás de Jacó. Depois de 10 dias o alcançou. E ele só não tocou em Jacó, porque Deus lhe apareceu em sonho e disse: não toque em Jacó, não toque nele. No 32:1, quando ele está voltando para Canaã, ele vê vários anjos, e ele dá o nome daquele lugar, Manaim, acampamento de anjos. O que Deus está dizendo? Eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Quem me guarda é Deus, quem te guarda é Deus, quem nos protege é Deus. No 32:3, ele vai voltar para casa, mas para voltar para Canaã, ele tem que passar pelo território edomita, terra do seu irmão. E aí ele se lembra de Gênesis 27, 41 a 42, Esaú passou a odiar Jacó, e disse no seu íntimo: os dias do luto do meu pai vai passar, e eu vou matar Jacó. E aí, quando ele sabe que ele tem que passar pela terra do irmão, o que ele faz? Ele chama os servos dele, e diz assim: eu vou enviar presentes para o meu irmão, para aplacar a ira dele. E ele manda presentes em 3 levas. Ele manda uma quantidade de animais, espera mais umas 4 horas, envia mais uma quantidade de animais, espera mais um tempo, e manda mais outra leva para aplacar a ira do irmão. Diz assim: olha, Jacó prosperou, Jacó está próspero, ele não precisa. Os mensageiros voltam, dizendo no 32:6b, fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo com 400 homens. E aí Jacó lembra que Deus tinha dito, o pai tinha dito para ele: você vai viver da sua espada, você, Esaú, você vai ser um mercenário. E o Jacó fica apavorado, com medo. No 32:11 ele ora e diz assim: Deus, livra-me da mão do meu irmão, que ele vai me matar, ele vai matar a minha família. Em Gênesis 32:22 a 24, ele transpôs o val de Jaboque. E a Bíblia diz que ali ele ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Oséias 12:4 diz que ele lutou com o anjo. Diz que ele chorou, ele lutou. Todas as vezes que a gente vê o artigo definido antes da palavra, tipo o anjo, não é um anjo, aqui é o próprio Deus encarnado. Epifania, Deus vem em forma de anjo. Então quem luta com Jacó não é um anjo, é o próprio Deus. Queridos, quando Deus está lutando com Jacó, Deus está dizendo para Jacó o seguinte: sabe qual é o seu problema? Você passou a vida inteira lutando com os homens, quando na realidade você deveria ter lutado comigo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente acha que muitas guerras se ganham no braço da carne, quando na realidade existem guerras que você só ganha no reino espiritual. Não é no braço da carne, mas é no reino espiritual. Não foi Jacó que lutou com Deus, foi Deus quem lutou com Jacó. Foi Deus que tomou a iniciativa de lutar com Jacó. No Gênesis 32:24, a Bíblia diz que Jacó luta até o romper do dia. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O Jacó está resistindo. O Jacó não quer mudar. O Jacó não quer ceder. Quando ele sai da casa do tio, ele tem 97 anos. Ele não é um adolescente, ele não é um jovem, é um homem maduro. E ele é duro na queda. Ele não quer mudar. Ele não se quebranta. Quanto tempo Deus tem tentado me quebrar? Tanto tempo Deus tem tentado quebrar você. Quantas experiências, quantas coisas aconteceram. Deus tem tentado dobrar você, Deus tem tentado mudar você, mas você é duro demais.
E se você não se dobra diante de Deus, e Deus luta com ele, Deus está tentando dobrar ele, Deus está tentando mudar ele. E nos versos 25, quando Deus percebe que ele não se dobra, a Bíblia diz que Deus tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que a deslocou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, quando Ele quer me quebrantar, quando Ele quer te quebrantar, quando Ele quer mudar a minha vida e a sua vida, Ele vai até as últimas consequências. Querido, isso é muito sério. Se Ele tiver que tocar em mim, Ele vai tocar. Se Ele quiser tocar em você, Ele vai tocar. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que Deus vai te amaldiçoar, que Deus vai te castigar. Deus não faz isso, mas Ele aproveita essa situação para mudar a nossa vida, e se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Para quê? Para me restaurar, para restaurar você. Lembra de Jó? A Bíblia diz que era homem íntegro e temente a Deus, mas quando o negócio ficou ruim para ele, diante das lutas, diante dos problemas, no final o que ele disse? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu lembro da minha esposa, há uns anos atrás a minha esposa fez uma cirurgia que deu errado, o médico errou na cirurgia. Irmãos, a Imani ficou 4 meses, sentindo dor, ela sentia dor dia e noite. E eu fiquei tão apavorado, e sem saber o que fazer, que um dia, sem que ela percebesse, eu gravei ela chorando, eu gravei ela gritando de dor, e eu mandei para os pastores do meu grupo, para eles orarem. E queridos, depois que a Imani passou por aquilo ali, a vida dela nunca mais foi a mesma. Deus foi às últimas consequências para quebrantá-la, para mudar a vida dela. E se Ele tiver que ir na minha e na sua vida, Ele vai. Se Ele tiver que tocar em nós, se Ele tiver que tirar alguma coisa de nós, Ele tira. Não por causa de você, mas para mudar a minha e a sua vida. Há muitos anos atrás, em uma igreja, tinha um cara, que a mulher era crente, mulher crente. Ela converteu, mas ele não converteu. Ele ia à igreja, mas não tinha convertido. Mais ou menos. E um dia a esposa, ele ficou meio que na igreja, tal, ia, tal, mas não era firme. Um dia, a esposa chegou com o olho inchado, toda machucada. E o pastor procurou e disse assim: o que aconteceu com você? Ele disse assim: pastor, meu marido me bateu muito. O pastor ficou indignado. Falou assim: fala com ele que eu quero conversar com ele. Marcou um gabinete com ele. Ele veio. Senta aqui. Entrou na sala, pegou 2 diáconos desse tamanho. Colocou na porta os 2. O pastor tirou o cinto. E falou assim: sabe qual é o seu problema? Sabe por que você bate na sua mulher? Porque você nunca tomou uma coça. Tomara que esse negócio não pega. Você nunca tomou uma coça, seu pai nunca te bateu. Você vai tomar uma coça hoje. O pastor tirou o cinto, irmãos, e deu uma coça nele. Deu uma coça nele. O homem saiu dali e mudou de vida. O homem saiu dali e mudou de vida. E quando ele contava o testemunho, ele dizia assim: depois da coça, minha vida nunca mais foi a mesma. A grande pergunta é: será que eu tenho que tomar uma coça para eu mudar de vida? Será que eu tenho que tomar uma coça para me quebrantar? Será que você tem que tomar uma coça para você se quebrantar? A.W. Tozer, ele dizia: o Senhor não pode abençoar plenamente um homem enquanto não o tiver vencido. Deus venceu Jacó ao enfraquecê-lo. Jacó está lutando, Jacó está brigando, não quer dobrar, não quer mudar. Quando Deus toca nele, ele enfraquece. E aí nos versos 26, ele diz, o Senhor diz para ele: deixe-me ir. Deixe-me ir. E Jacó diz o quê? Eu não te deixarei, se o Senhor não me abençoar. O Jacó está se quebrantando aqui, irmão.
Sabe o que o Jacó está falando, Ormi? Ele está falando assim: eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso enfrentar o que eu tenho que enfrentar sem a tua bênção, sem a tua presença. Eu não posso mais ficar sem o Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor, e eu não te deixo, eu não te largo. Eu preciso da bênção do Senhor. Jacó é como Moisés. Lembra de Moisés, quando Deus ficou indignado com o povo, e Deus disse assim: Moisés, eu não vou com o povo, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou. E Moisés falou assim: Senhor, o Senhor pode mandar anjo, o Senhor pode dar vitória, o Senhor pode mandar o que o Senhor quiser, mas se o Senhor não for, não nos faça sair desse lugar. A gente não quer anjo, a gente quer a presença do Senhor. Um homem quebrantado, um homem convertido, abre mão de qualquer coisa, mas não abre mão da presença de Deus. Quando Deus toca em nós, Ele muda a nossa vida. Nos versos 27, Jacó pergunta, Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? Queridos, a grande pergunta é: Deus não sabia o nome de Jacó? Ele não falou lá atrás que amou Jacó e se aborreceu de Esaú? Ele conhecia Jacó, mas por quê que ele pergunta qual é o seu nome? Porque 20 anos atrás, Jacó disse para o pai dele que o nome dele era Esaú. Quem é você, meu filho? Ele disse: meu nome é Esaú. Sabe o que Deus está dizendo para Jacó, quando Deus pergunta o nome dele? Você está me pedindo proteção? Você está pedindo para eu guardar você? Você está me pedindo para eu te proteger das consequências de algo que você fez há 20 anos, como se eu não soubesse de nada? Você nunca falou comigo? Você nunca tocou nesse assunto? Você nunca se quebrou diante de mim? Você nunca me pediu perdão por esse pecado que você fez há 20 anos? Você quer proteção por algo que você fez há 20 anos? Eu me lembrei que um dia desse, eu estava no lugar, e eu vi uma adolescente, entrando no Shop Sex. É isso mesmo, Shop Sex? Acho que é, né? É sex shop, amém. Vocês sabem, né? Era só para saber se vocês sabiam. E essa menina, eu acho que ela entrou por curiosidade. Entrou com algumas pessoas, e eu percebi, mas eu não deixei que ela percebesse que eu tinha visto ela. Por que eu não fiz com que ela não percebesse? Porque eu tenho certeza que ela ia ficar muito sem graça. Porque se é você que sai de um lugar desse, e você encontra com o pastor Voteci, você morre, irmão, você morre, eu morro. E a gente vai correr dele aqui na igreja. E querido, e aí ela não me viu. Lá na frente ela encontrou comigo, no mesmo dia, logo depois. Oi, pastor. Às vezes, irmão, a gente é assim. A gente comete algo, a gente vai a lugares que não deveria ir. A gente faz coisas que a gente não deveria fazer. E a gente encontra com Deus. E a gente se alegra em Deus. Jesus! Mas a gente fica achando que Ele não viu. Ele viu. Quando você entrou no sex shopping. Ele viu quando você fez alguma coisa que não era para você fazer. Ele viu quando você tomou uma decisão que não era para você tomar. Ele viu quando você fez algo para se beneficiar. Ele viu tudo. Salmo 139 diz: sabe o quê? Se você subir no mais alto céus, eu estou ali, diz o Senhor. Se você descer a profundeza da terra, eu estou ali. Se você descer no fundo do mar, eu estou ali, diz o Senhor. Jesus está em todos os lugares. Quando Elias entrou na caverna achando que estava sozinho, Deus disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele viu, queridos, ele vê todas as coisas, e a gente age como se ele não tivesse visto. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele se esconde, ele foge, ele não enfrenta ninguém, e ele chega diante de Deus na maior cara de pau. O Senhor podia me guardar, o Senhor podia me abençoar. E Deus diz para ele: você acha que eu não vi? E Deus está dizendo para ele, quando pergunta o nome dele: enquanto você não
confessar seu pecado, enquanto você não se quebrantar, não conte comigo, não conte com a minha bênção, não conte com a minha proteção. Tem muita coisa dando errado na minha vida, dando errado na sua vida, sabe por quê? Porque às vezes tem coisas escondidas, tem pecados não confessados, e Deus não pode nos abençoar, queridos. E às vezes pecados que a gente nem lembra. Oséias 12:4 diz que quando Deus pergunta isso para ele, irmãos, ele se quebranta, ele chora. As lágrimas descem copiosamente sobre o rosto de Jacó. Qual é o seu nome? Ele diz que o nome dele é Esaú? Não, ele diz: meu nome é Jacó. Aqui não é simplesmente uma resposta, aqui é uma confissão. Aqui ele está confessando, aqui ele está se quebrantando. Eu sou um mentiroso, eu sou um enganador. Aqui ele rasga a alma, aqui ele se arrepende, aqui ele chora diante de Deus. Ele diz em Oséias 12:4: lutei, chorei, vi a Deus e Ele falou comigo. E é tão impressionante esse quebrantamento diante de Deus, e Deus sabe que é verdadeiro, e Deus sabe que é genuíno, Deus sabe que não é de boca para fora, é um arrependimento verdadeiro. E no 28 Deus diz: já não chamará mais Jacó, mas chamarás Israel, porque você prevaleceu. Sabe o que é esse prevalecer, irmãos? Esse prevalecer é se dobrar diante de Deus. Esse prevalecer é se quebrantar diante de Deus. Esse prevalecer é se arrepender dos nossos pecados. Interessante que no 29, Jacó vai perguntar para Deus: qual é o seu nome? E Deus responde para ele: por que você perguntas o meu nome? Porque em Gênesis 32:9, quando Jacó vai orar, ele diz assim: Deus do meu avô Abraão, irmãos, Deus do meu avô Abraão, o avô dele é Abraão, Deus do meu pai Jacó, o Senhor podia me guardar, o Senhor podia me proteger. Sabe o que ele está fazendo? Quando ele pergunta o nome de Deus, ele está dizendo assim: eu quero saber seu nome, porque eu não quero te chamar mais do Deus do meu avô, o Deus do meu pai. Eu quero te chamar do meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero que a minha casa, a minha família, quando eu partir, se lembre de mim como um homem que teve experiências com Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu não quero mais viver da experiência do meu avô, eu não quero mais viver da experiência do meu pai. Eu quero ter a minha própria experiência com Deus. E agora ele sai dali, ele sai da presença de Deus, e o texto diz que o sol raiou quando ele atravessou o Negueb, o Peniel, aquele lugar. E eu fico imaginando ele chegando diante da família dele. E o texto diz que Deus toca a articulação da costa. O Jacó ficou aleijado, irmãos. Isso que a Bíblia diz. Ficou deficiente. Ele não anda mais normal. O Jacó agora está mancando. O Jacó está mancando. E talvez a família perguntou: o que aconteceu com você, Jacó? Quando você saiu daqui ontem, você andava de um jeito, agora você está andando de outra forma. E ele diz: acredito eu me encontrei com Deus, eu chorei, eu lutei, Ele falou comigo, eu me arrebentei diante dEle, Ele me perdoou, e agora nunca mais eu andarei do mesmo jeito, porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu nome. O Senhor prevaleceu sobre mim. A gente vence, irmão. Sabe quando é que você vence? A gente vence quando Deus prevalece. Não é quando eu prevaleço, é quando Ele prevalece. E quando Ele prevalece, e Ele diz, quando Ele prevalece sobre você, você prevalece sobre os homens.
Para você prevalecer diante dos homens, você e eu precisamos nos dobrar diante de Deus. E aí ele sai dali, quebrantado, mudado. Em Gênesis 31, 33, 1 a 4, ele levantou os olhos, e ele viu o irmão dele vindo, com 400 homens. Ele ficou com medo, ele dividiu as crianças entre Raquel e Lia, passou à frente, e se aproximou do irmão dele, ficou preocupado. Ele se aproxima do irmão dele, a Bíblia diz que ele se curva até o chão, 7 vezes, mas Esaú correu até ele, Esaú o abraçou, Esaú beijou ele, Esaú chorou com ele. Irmãos, 20 anos atrás, Esaú guardou rancor desse moço, 20 anos atrás, 20 anos perdidos. Querido, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se tiver que perdoar, perdoe hoje. Se tiver que abraçar, abrace hoje. Se tiver que beijar, beije hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Lembra de Davi com Absalão? Davi estava bravo com o filho, porque Absalão tinha matado o irmão. Absalão foi embora. Depois Absalão queria ver o pai, e o pai não queria vê-lo. E ele fez de tudo para o pai falar com ele, o pai perdoar ele, o pai não quis. Davi era duro na queda. E ele conseguiu estar diante de Davi. Sabe o que Davi fez? Davi deu um beijo em Absalão, não falou uma palavra, O menino foi embora, ficou revoltado. Sabe o que ele fez? Levantou um exército, se levantou contra o pai dele. Lá na frente, o exército de Davi vence o exército de Absalão, e nessa guerra, Absalão morre. Quando chega a notícia para Davi, Davi começa a chorar. E ele fala: meu filho Absalão, por você eu daria a minha vida. Agora que ele já partiu, agora que ele já morreu, ele tinha que ter feito ontem, ele tinha que ter perdoado ontem, agora é tarde demais. Quantos de nós, irmão, fomos apunhalados pelas costas? Quantas vezes fomos magoados por pessoas, por pai, por marido, por irmão, por líder, e a gente às vezes não consegue olhar nos olhos. Você tem que perdoar em nome de Jesus. Eu vi uma frase do padre Fábio de Mello, e ele disse o seguinte: perdoar, falando sobre perdão, é tirar de dentro de nós o lixo que alguém colocou. Eu lembro, irmãos, uma vez por causa de futebol, há muitos anos atrás, eu já era pregador, mas eu ainda não era pastor, nem presbítero, nada. E aí eu lembro, eu era uma pessoa normal na igreja, mas eu pregava. E eu lembro um dia que o meu irmão ficou bravo comigo, por causa de futebol, que eu não queria colocar ele num time lá, tal. Ele falou que ia me matar. Ele falou assim: se eu te encontrar na rua, eu passo com o meu carro em cima de você. Desviado. Comecei a andar com anjos. E aí, um dia, e ficamos assim, meses, acho que anos, sem conversar. Um dia, eu fui pregar na igreja. Quando eu subi no altar, o Senhor falou comigo: e seu irmão? E seu irmão? Eu falei assim: está lá na casa dele. O Senhor falou comigo: você vai lá e resolve com ele. Senhor, mas ele me machucou demais. Senhor, ele me feriu. Senhor, ele falou que vai me matar. E você não tem conversa. Você que é meu servo, você que é crente, é você que tem que perdoá-lo, é você que tem que ir até ele. Irmão, isso é difícil demais. Eu tive que ir na casa dele. Eu pedi perdão para ele, ele chorou, ele me abraçou e falou: meu irmão, me perdoa. Depois aquilo causou tanto impacto nele, que tinha um problema com meu outro irmão. Ele foi lá e chorou com meu irmão, e pediu perdão para o meu irmão, e restaurou o relacionamento. Você lembra do filme Rock Balboa? Quem lembra que levanta a mão? Só os meninos aí no tela não lembram de nada. Isso aí é para nós, raiz. E tem um filme do Rock, não sei se é o 5 ou 6, que ele vai lutar na Rússia. Lembra desse filme? Quando ele chega lá, todo mundo odiava ele, todo mundo com raiva dele. E ele começou a lutar, e ele tinha raiva do povo, e o povo tinha raiva dele. E o tempo foi passando, e daqui a pouco a coisa mudou.
Daqui a pouco o povo começou a gostar dele. Daqui a pouco ele começou a gostar do povo. E no final, ele ganha a luta. Ele pega o microfone e ele diz: quando eu cheguei aqui, vocês não gostavam de mim. Eu não gostava de vocês. Mas o tempo foi passando. E eu comecei a gostar de vocês. E vocês começaram a gostar de mim. E ele diz: se eu mudei, se vocês mudaram, todos nós podemos mudar. Queridos, ambientes não mudam pessoas, mas pessoas quebrantadas mudam ambientes, pessoas convertidas mudam ambientes. Quantos que um pastor morreu? Mas eu estou falando aqui, é que aconteceu mesmo. O pastor morreu, ficou entre a vida e a morte. E entre essa vida e a morte, ele foi aos céus. Ele chegou e Deus mostrou, dizer que Deus mostrou algumas coisas ele lá. Ele construiu um livro. Ele foi olhando o céu e tal, e um monte de coisa. E Deus falou assim: mas você vai voltar. Você vai voltar, você tem muita coisa para fazer. Só para você sentir, você passa muita luta. Às vezes a gente precisava ir no céu, né? E aí quando ele sai assim, e sim aquele fogo ali, Jesus. Aquilo ali é o inferno. Aí ele começa a olhar para dentro do inferno bem assim, ele vê a sogra dele no inferno. O livro. Ele viu a sogra dele, ele falou assim: o Senhor, a minha sogra era crente, a minha sogra cantava no coral, a minha sogra era diaconisa da igreja. E o Senhor disse para ele: sabe por que a sua sogra foi para o inferno? Não, porque ela não perdoava. Ela não perdoava. Deixa eu dizer para você, ninguém vai para o inferno porque não perdoa. Concorda comigo? Não vai. As pessoas, elas vão para o inferno porque elas não se converteram, porque perdão é uma característica daquele que é convertido, daquele que é servo do Senhor. Até Jacó tem esse encontro com Deus, ele tinha problema com o irmão dele. Mas depois que ele tem um encontro com Deus, quando Deus encontra com ele, Deus muda a vida dele, ele converte, agora ele abraça o irmão dele, ele beija o irmão dele, ele se perdoa. Em Gênesis 33, 10b, olha, irmãos, antes ele estava com medo do irmão, agora ele encontra o irmão, o que ele fala para o irmão? Porque ver o teu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Olha, ver o teu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Queridos, quando Deus muda o nosso nome, quando a gente se converte, a gente não vê o nosso irmão mais como um inimigo. A gente não vê o nosso irmão mais como um concorrente. A gente olha para ele e a gente vê a presença de Deus na vida dele. Você olha para o seu irmão e você não o vê mais com olhos carnais, mas com olhos espirituais. Ele não é o meu inimigo, ele não é o meu concorrente, ele é o meu irmão que anda comigo e vai morar no céu comigo. Depois disso, Deus fortalece ele em tempos de crise. Gênesis 35, 16, 18, ele perde Raquel no nascimento de Benjamim. Ele fica mal demais. Mas Deus o fortalece no meio da dor, no meio da crise. Porque um homem convertido é um homem fortalecido por Deus. A mesma mão que segura o universo é a mesma mão que enxuga as lágrimas do meu e do seu rosto. Deus o fortalece em tempo de crise. Depois Deus reafirma as promessas. Gênesis 35, 11 e 12. Ele diz para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. De você vai proceder uma nação, Israel. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que eu dei a Abraão e Isaque, eu dou a você. Deus reafirma as promessas sobre a vida de um homem e de uma mulher quebrantada diante de Deus. E em último lugar, Deus realiza sonhos impossíveis. Gênesis 48, 11. Lembra que ele pensou que José tinha morrido? Lá na frente, ele encontra José vivo, e ele abraça o filho dele, e ele diz: meu filho, eu pensei que eu nunca mais ia te ver, mas Deus não me fez só ver você, mas Deus fez me ver a sua geração. Um homem, irmãos, e uma mulher convertida, quebrantada
quebrantada diante de Deus, verá sonhos impossíveis, verá um milagre, verá o sobrenatural. Deus vai reafirmar as promessas, Deus vai te fortalecer em tempo de crise. Você vai ver o que você não viu, você vai em lugares que você não foi, e você vai experimentar o que você ainda não experimentou. E para encerrar, alguém aqui já trabalhou na roça? Quem aqui já trabalhou na roça? Eu já trabalhei na roça. Tem gente que acha que sou mineiro, eu sou roceiro. Eu lembro que um dia eu capinando com meu pai, você que já capinou, você sabe, vez ou outra a enxada, ela folga do cabo, não é assim? Eu falei, pai, eu não consigo aqui. E meu pai foi lá e pegou a enxada, ele foi lá e pegou uma cunha, e colocou na fenda, entre o cabo e a enxada. E queridos, não tem ninguém que solta a enxada do cabo, não tem ninguém que solta. Às vezes em algum momento da nossa vida, lá atrás, às vezes a gente nem se lembra, a gente deixa uma fenda, o diabo vem, coloca uma cunha, e não tem nada que desata. Não tem nada que desata. A vida a gente fica presa, a vida a gente fica amarrada, não vai para frente. E nessa noite, Deus quer tirar essa cunha através do nosso quebrantamento, através do nosso arrependimento. 20 anos atrás, o diabo colocou uma cunha na vida de Jacó, mas naquela noite, Deus o confrontou, Deus arrancou a cunha, Deus o fortaleceu, Deus o abençoou, e ele viveu um novo tempo. Qual é o seu nome? E Jacó chora, e Jacó rasga a alma. 20 anos. Às vezes, queridos, coisas que a gente não se lembra, Jacó talvez nem se lembrava, mas Deus trouxe à tona. Irmãos, Deus já me fez pedir perdão por pecados que eu cometi na minha infância, quando eu era criança. Quando eu era criança. E eu chorei, e eu disse, Deus me perdoa. Isso não tem a ver de ser velho, ou de ser novo. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com a minha experiência de cristão. Porque o Jacó tem 94 anos, irmãos, o cara é neto de crente, ele é neto de Abraão, o pai da fé, ele é filho de Isaac, mas ele ainda não conhece a Deus como deveria conhecer. Qual é o seu nome? Por que perguntas o meu nome? Porque até agora eu te conheço como o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, mas eu não te conheço ainda como meu Deus. Irmãos, eu admiro os meus pastores. Eu admiro o pastor Voteci. Mas eu não posso viver das experiências dele. Você não pode viver das experiências dele. A gente não pode viver das experiências dos grandes homens da Bíblia. A gente pode citá-las, mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Os meus filhos têm que se lembrar disso, os seus filhos têm que se lembrar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus do pastor Jonas, Deus do irmão, Deus do fulano de tal, Deus do fulano de tal. Deixe-me rir. Eu não te deixarei, se você não me abençoar. Querido, eu não posso continuar sem a presença de Deus. Eu não posso continuar com a vida cristã medíocre, sem experiência com Deus. Porque, querido, se a maior experiência que você teve com Deus foi no dia da sua conversão, de lá para cá você não andou com Deus, porque um homem de Deus quebrantado, um homem de Deus convertido, Deus faz coisa nova na vida dele, todos os dias. Eu não posso continuar sem a bênção de Deus. Você não pode sair daqui sem a presença do Senhor. Você não pode sair daqui sem a paz dEle, sem a alegria dEle, sem o renovo dEle, sem a manifestação dEle. Porque quando Ele é comigo, quando Ele é com você, onde você chega, promessas são ditas novamente, sonhos impossíveis são realizados, e você é fortalecido em tempos de crise.
Jacó voltou daquele encontro mancando. Nunca mais eu ando do mesmo jeito. Eu me encontrei com o Senhor. Naquele dia eu lutei com Ele. Eu chorei, Ele lutou comigo. Ele prevaleceu sobre mim, Ele me quebrantou. Ele mudou a minha vida. E nunca mais eu vou andar do mesmo jeito. Agora tem uma nação com o nome de Jacó. Israel, 1948. Israel, uma nação com o nome de Jacó. Haverá algo com o seu nome estampado, porque Deus mudou sua vida, Deus mudou sua história, Deus marcou algo tremendo na sua vida, porque você teve um encontro com Deus. Da mesma forma que Jacó voltou daquele lugar diferente. Hoje eu e você precisamos voltar daqui andando diferente. Querido, você não pode sair daqui andando do mesmo jeito. Você não pode sair daqui com a mesma vida cristã medíocre. Eu não posso sair daqui. Eu preciso voltar desse lugar com a minha vida totalmente diferente. Sabe por quê? Porque aqui é o meu Peniel. Aqui é o seu Peniel. Aqui é a casa de Deus. Eu costumo dizer na igreja, a igreja ainda é o lugar mais parecido com o céu que existe. E quando Ele se manifesta, pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas são restauradas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. E Ele está aqui nessa noite. Essa é uma noite que Ele está lutando comigo. Essa é uma noite que Ele está lutando com você. Ele quer mudar a minha vida. Ele quer mudar a sua vida. Queria que você ficasse de pé. Eu não sei se a gente pode cantar. Se eu me humilhar, dá para cantar? A gente pode adorar o Senhor. Eu queria que você, querido, que está aqui nessa noite, esquece quem está do seu lado. O texto diz que ele ficou a sós com Deus. Ele ficou a sós com Deus. Ele falou assim, fica todo mundo aí, tem hora que você tem que ficar a sós com Deus. Está todo mundo aqui, mas é você e Deus. Deus está me vendo, Deus está te vendo, e é comigo que Ele quer falar, é com você que Ele quer falar. Nessa noite Ele quer tocar em mim, nessa noite Ele quer tocar em você, nessa noite Ele quer mudar você. Esse é o nosso Peniel, é o lugar que a gente luta, é o lugar que a gente chora, é o lugar que a gente encontra Deus, é o lugar que Ele se manifesta, e a nossa vida é mudada, e a nossa vida é transformada, e é nessa noite que Deus transforma a minha e a sua vida. Eu queria que você cantasse essa canção como se fosse uma oração. Esquece quem está do seu lado, esquece sua mulher. É você e Deus, seu marido. Cante essa canção como se fosse uma oração. Você que está em casa, na internet, você pode fazer isso. Diz, Jesus, eu estou aqui. Você está aqui na presença do Senhor. Hoje Ele quer mudar meu nome, Ele quer mudar seu nome. É um novo nome, é uma nova vida, é uma nova história, é um novo tempo. Diga para Deus, fale para o Senhor. Vou me entregar totalmente. Diga, Senhor, eu preciso ser tocado pelo Senhor nessa noite. Ele já começou o processo. Seu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os
seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode declarar bem forte agora, vai! Se eu me Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Larabaxiri, alarabaxiri. Depois disso aqui, queridos, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa se quebrantar diante de Deus. A gente precisa chorar diante de Deus. Eu senti isso aqui. Eu queria te convidar, queria convidar o pastor Valteci. Queria convidar ele para orar por nós. Orar por mim, orar por você. Eu queria te convidar a você sair do seu lugar, você vir no altar. Queria convidar o pastor para vir aqui, ele orar por nós, orar por mim, orar por você. Eu quero declarar que quando a gente sair daqui, quando você passar naquela porta, você não será mais o mesmo. Eu não serei mais o mesmo. Vem para cá, a gente orar. Vem até o altar, eu já estou aqui. O altar é lugar de bênção. Mesmo que seja um momento que você venha confessar, venha entregar seu coração. É um lugar de cura, é um lugar de perdão, é um lugar de confirmação, é um lugar de restauração, de renovo. É um lugar de encontrar Jesus de novo. De reconciliar-se com Jesus. As pessoas que estão próximas dos corredores, os irmãos podem chegar mais para frente para que há pessoas nos corredores. São tantas as áreas que o Senhor tocou na sua vida através do pastor Jonas, e seria importante você tentar definir por que eu estou aqui na frente. Qual é a palavra rema que veio sobre mim para eu estar aqui na frente? Concentre-se nesta palavra que levou a estar aqui à frente, levou a tomar esta decisão, vir aqui renovar, restaurar, reafirmar, buscar de novo a presença, o brilho da glória de Deus.
estas pessoas, eu pediria aos demais pastores e os presbíteros estendesse a mão sobre este lugar, sobre estas pessoas. Você está aqui na frente, presbítero, pastor, não precisa levantar as mãos. Pense em você e porque Deus o trouxe aqui. Aleluia. Talvez hoje você precise mais do que restaurar. Talvez você esteja aqui na frente e nunca tomou uma decisão por Jesus. Nunca disse assim: Senhor Jesus, entre na minha vida e eu te dou o meu coração. Você nunca fez essa oração, você pode fazer aí, você e Deus, dizendo: Senhor, hoje eu quero mudança na minha história, no meu coração. Hoje eu entrego o meu coração, eu abro o meu coração para o Senhor. Você pode fazer esta oração e Deus vai mudar você. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nos curvamos humildemente diante do Senhor, Pai. Todos nós aqui somos iguais. Senhor, estamos num lugar mais alto, mas isso não significa nada além de estratégia de sermos vistos. Mas somos tão carentes e tão humilhados diante do Senhor como a pessoa que se sente menor neste lugar. No reino dos céus não há grandes nem pequenos. No reino dos céus há pessoas entregues, rendidas ao Senhor. E nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, quebrantados, com a palavra trazida ao nosso coração, humilhados, Senhor Deus, por nossa desobediência, por nossa rebeldia, não tratarmos a sério a nossa carreira cristã, a nossa caminhada. Todos nós já fomos tocados um dia em nosso coração, nós te aceitamos, nós te recebemos. Quem sabe deixamos, abandonamos este toque, ele esfriou, ele desapareceu. E nesta noite, Senhor, nós estamos clamando no poder do nome de Jesus. Restaura a minha e a experiência do meu irmão, a nossa experiência em Cristo Jesus. Nos dá ânimo, renovo, restaura a nossa fé, a alegria da salvação, o prazer de te servir, tira as cangas, os jugos, as amarras e nos torna livres diante de ti nesta noite, Pai. Que o teu Espírito Santo comece a voltar aos lugares que já foi ocupado pelo teu Espírito, Senhor. E toda porta fechada para o Espírito, nós estamos abrindo agora, Espírito Santo. Volta para o nosso coração, domina todos os lugares, todos os pensamentos, todos os domínios. Guarda nossa mente, o nosso ser, o nosso interior, a nossa alma, o lugar que o Senhor habita. Senhor, toca em nós, convence-nos do pecado, da justiça, do julgamento do Senhor que é sério. Convence-nos que só o Senhor pode nos perdoar, nos limpar, tratar conosco. Convence-nos que nós precisamos desesperadamente do Senhor, não simplesmente para ir para o céu, mas para vivermos em paz nesta vida, a despeito de todas as guerras do nosso lado. Ter o Senhor em nosso coração é viver em paz a despeito da circunstância. Convence-nos disto, que nós clamemos pelo nome, pelo sangue, pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Convence cada um dos teus servos que estão aqui, Senhor, que está aqui. Domina o coração de todos, derrama a tua graça, quebranta-nos, Senhor. Não queremos vir mais uma vez ao teu altar, à frente, sem ser tocado, sem ser mudado. Em nome de Jesus, Senhor, vem neste lugar, vem abençoar, vem abençoar, vem abençoar. Libera uma palavra de cura, libertação, poder, transformação e salvação, Senhor. Nós oramos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia, amém. Você está feliz com Jesus? Dá
Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diz: eu tenho uma aliança com Jesus.